Boa noite, pessoal. Vou ficar enrolando um pouco aqui para ver se chega um pouco mais de gente, né? Hoje é o dia 24 do 6, né? É uma data importante para mim, porque hoje faz 2 anos que eu escapei de um tiro, né? Eu fui comprar um café no mercadinho perto da Faced e fui baleado, né? Era mais ou menos meio-dia. Esse horário eu estava acordando e estava no meio da cirurgia. Daí eu lembro que foi um assalto, uma tentativa de assalto, né? Ele não conseguiu levar as coisas, chegou, atirou. Eu, a suposição de um colega meu que é policial é que, como eu estava de boné e estava abaixado pegando o café para comprar, né? Quando eu levantei, daí o caba se assustou. Daí ele me deu um tiro, pegou pulmão, fígado, pegou bexiga, né? Aí fui operado lá no IJF, por isso eu digo que o SUS salva a vida da gente, né? E eu me lembro que mais ou menos nesse horário eu dei uma pequena acordadinha, quando eu olhei estava tudo aberto, né? Estava tudo aberto, daí eu apaguei, que a anestesia voltou a funcionar, deram mais anestesia. Foi no finalzinho do semestre, né? E eu tinha ganhado a cafeteira da minha esposa, daí eu estava todo orgulhoso para estrear a cafeteira, né? Acontece, gente, acontece, né? A sorte que não morri, estou com o projétil até hoje, ele ficou nas costas, né? Ele ficou nas costas. O Gerardo achou que eu estava brincando na época, né? Porque ele falou que eu falei, que eu liguei para ele assim, né? Para avisar, ele não acreditou na hora, né? Mas acontece, tá certo? Então, 2 anos, e hoje eu estou comemorando esses 2 anos de vida, né? Estou comemorando esses 2 anos de vida, né? Ah, então, eu creio que para mim hoje foi um momento importante, que pelo menos eu consegui parar de fumar, né? Consegui parar de fumar, perdi peso, né? Quando eu quis me recuperar, então fiquei com o pulmão durante uns 6 meses respirando mal, né? Então foi difícil, mas estamos aqui, né? Hoje, diante da pandemia, eu acho que aquilo ali me preparou para a pandemia, né? E às vezes essas coisas acontecem porque a gente precisa entender algumas coisas, tá? Então, pessoal, começamos hoje a aula de informática na educação, para mim num clima de vida nova, né? De vida nova, tá? E deixa eu só hoje aí o que nós vamos discutir, tá? É o interacionismo e as metodologias engenharia didática, engenharia pedagógica, tá? E aí alguns questionamentos que eu estou colocando, né? O que é o interacionismo? A tecnologia que a gente estava produzindo tá? Em que eu fiz esse slide. Então, quando o vídeo é um artefato cultural, ele também faz parte do uso instrumental, que é instrumental, midiática, e o artefato cultural
é uma forma de mediação educacional, tá? Faz o seguinte, quando o som está ruim no Google Meet, você sai um pouquinho, tá? E daí entra de novo, tá? Isso daí é um problema do Google Meet, tá certo? Quando se utiliza o vídeo em uma perspectiva socio-interacionista e como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas, tá? Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente vai falar hoje sobre tecnologia, vamos falar hoje sobre tecnologia educacional, tá? Então, a preocupação nossa vai ser como se produz, tá? A tecnologia educacional, como que a gente efetua, como a gente desenvolve, tá? Produtos educacionais e como a gente trabalha também com o planejamento de aula, tá? Então, isso daí não parece, mas faz parte do processo de interação que a gente já falou há 2 aulas atrás, tá? Quando a gente começou a falar sobre Piaget e Vygotsky, tá? Então, tá, tá. Você está falando que não consta a atividade da semana passada? Tá? Quem que foi que falou sobre isso? Eu. Ah, tudo bem. Diga, meu jovem. Não, a gente fez a atividade e tudo, mas não sabe como entregar a atividade, porque na plataforma aqui não tem a atividade para a gente clicar e enviar o que foi feito pela equipe. Aí a gente falou com o senhor ontem, eu falei com o Fred, aí o Fred então disse fala com o Toninho, aí eu falei com o Toninho visualizou a mensagem, disse que ia verificar, mas até agora eu acabei de clicar, só tem a primeira atividade ainda. Eu já chamei a atenção dele já quanto a isso, inclusive. E ele me falou que está com uma crise de diabetes, de visão, né? Daí eu não sei o que está acontecendo, tá certo? Eu não sei o que está acontecendo. Vamos ter um pouquinho de paciência para ver se ele responde. Mas se ele não responder hoje, entre em contato comigo amanhã, tá? Porque ele está participando de uma disciplina, tá certo? E como ele está participando de uma disciplina, ele está sendo avaliado, a disciplina, inclusive, é estágio docência, é uma disciplina do mestrado, né? E eu gostaria que ele, vamos dizer assim, voltasse a atuar ou dissesse se está ruim para o Fredson, pelo menos, assumir durante esse momento, tá bom? Tá? Por enquanto, eu peço um pouco de paciência, porque a gente não sabe como a pessoa está, tá certo? E existem dificuldades. Eu mesmo, esse ano, né, eu tive Covid, né, e não foi possível trabalhar durante esse processo, tá certo? Então, vamos ver, esperar, porque era para ele já estar, inclusive, presente aqui na aula, tá certo? Era já para estar presente aqui na aula, tá bom? Então, vamos ver o que acontece. Bom, vou voltar ao assunto da aula, tá? Então, basicamente, uma boa noite a todos e todas, tá? A gente começa, o tema da aula hoje é um pouco sobre interacionismo, engenharia didática e engenharia pedagógica. Interacionismo, a gente já vem discutindo há mais ou menos 3 aulas, desde quando a gente fala de Piaget. A gente já vem fazendo uma discussão sobre o interacionismo. Mas hoje nós vamos falar sobre artefato cultural, que é uma forma de interacionismo também, de objetos, de tecnologias conosco, tá certo? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês
é que a gente vai discutir também o que a gente chama de uso instrumental, tá? E então esse conceito ele está associado ao conceito de artefato cultural, tá? E eu vou explicar isso agora, porque, por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês é o que é uma mediação? O que é uma mediação midiática e o que é uma mediação pedagógica, tá? Muita gente traz o conceito, às vezes, do direito sobre mediação. Mediação como resolução de confrontos, tá? Então, por exemplo, a situação da atividade agora, que vocês me apresentaram, eu estou observando, já faz mais ou menos 2 dias, né, que está acontecendo isso, e isso me fez ficar preocupado com o Toinho, tá certo? Mas esse conceito de mediação no direito, é comum de mediação no direito. Mas a mediação que nós estamos falando é a mediação no sentido de Vygotsky, tá? Então, é uma mediação no sentido psicológico, e eu gostaria que vocês tivessem toda a atenção para que a gente pudesse avançar, porque a aula de hoje é talvez uma das mais importantes. Daqui para a próxima aula, a gente vai trabalhar o conceito de redes sociais, e depois a gente já vai começar a lidar com atividades práticas, tá certo? Então, a parte teórica que a gente tem é agora, tá certo? Então, quando tiverem vontade de perguntar, perguntem, tá certo? Eu acho importante que vocês perguntem e façam questionamentos também, tá certo? Uma outra coisa é que, como a gente está trabalhando na perspectiva do interacionismo, a gente pode falar do interacionismo de Piaget, pode falar do interacionismo de Vallon e pode falar do interacionismo de Vygotsky. No interacionismo de Piaget, tá? É uma concepção muito mais biológica, tá? De interacionismo, tá certo? Mas ele quer saber como que as pessoas se desenvolvem do raciocínio, tá? Pré-cognitivo para o raciocínio formal. Então, ele quer saber, é isso, no transcorrer da vida das pessoas. É o problema de pesquisa de Piaget. Ele quer ver como o raciocínio formal é construído ao longo da vida. Tá? Vallon já leva uma outra perspectiva em questão, que é a perspectiva emocional. Tá? Então, ele considera o fator emotivo como parte do processo da construção de conhecimentos e saberes. E Vygotsky vai levar em conta o fator cultura. O fator cultural, para ele, vai ser importante, o fator linguagem, tá? O fator a presença do ser humano. Então, vai ser essencial para a construção do pensamento humano. Então, nesse sentido, a gente já está estudando o interacionismo há pelo menos 2 aulas, tá? 2, 3 aulas a gente já está trabalhando isso. Quando a gente trabalhou aquela apresentação também sobre a teoria da carga cognitiva, a gente também estava trabalhando o interacionismo, um interacionismo bem mais prático, tá? Então, esses questionamentos se tornam importantes nesse sentido, tá? Então, vamos começar a andar. O conceito de artefato cultural. Os artefatos culturais são simultaneamente ideais e conceituais, e também são materiais. São ideias na medida em que contém, na forma codificada, as interações
quais eles previamente fazem parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade. Então, por exemplo, isso aqui é um artefato cultural, tá? Isso aqui é um artefato cultural, tá? Eu posso tacar na mão de uma criança com uma folha de papel. Vocês já observaram o que acontece quando eu tiro a tampa, dou para a criança e dou uma folha de papel para a criança? Vocês já observaram o que acontece? Tá? Quem tem filho pequeno com menos de 2 anos de idade, já observou o que acontece quando eu entrego a caneta e o papel para a criança? Tá? Elas começam a bater a caneta nessa posição, bate do lado, mas chega uma hora que eles batem a caneta dessa forma e começam a riscar o papel, tá? E daí eles começam a riscar. O que eles estão fazendo naquele momento, gente? O que eles estão desenvolvendo naquele momento? Tá? No momento que eles começam a riscar sem parar o papel. Alguém pode me dizer? Alguém que seja observador poderia me dizer? Exatamente. Ele está fazendo o test drive, tá? Teve alguém que falou aí agora, né? Que a pessoa está tentando entender quem foi que falou. Não sei se foi a Beatriz, foi tu, Beatriz, né? Que falou que a criança está tentando entender o que a caneta e o papel fazem, tá? Na realidade, eu chamo isso de test drive da caneta, tá? Ela começa a criança a fazer o test drive da caneta, tá? E quando ela faz esse test drive, tá? Depois desse processo, ela começa a construir formas geométricas parecidas com o corpo humano. Então, daí, o que aconteceu? Naquele momento que ela entendeu o que faz a caneta e o papel, ela começa a representar o mundo à sua volta, tá? Depois, o que vai acontecer? Ela vai melhorando a representação do mundo à sua forma. Quando ela vai para a creche, ela começa a desenvolver e a desenhar as primeiras letras, tá? Então, assim, a criança ela vai se desenvolvendo, tá? A pergunta que eu faço é: onde estava o ser humano nesse processo, tá? Nesse processo da caneta, onde estava o ser humano, tá? Cadê a pessoa que ensinou esse processo do test drive da caneta e do ele desenhar e depois ele desenhar a letra e começar a fazer as coisas, tá? Onde que está o ser humano que ensinou, tá? O ato de você entregar uma caneta para uma criança pequena é um ato fantástico, porque ela começa a ter relação, através da caneta, com a pessoa que inventou a caneta, tá? E a invenção da caneta se baseou na invenção do giz, se baseou na invenção do carvão, tá certo? Se baseou nas pinturas rupestres. Então, esse processo vem ocorrendo há milhares de anos na história da humanidade, tá? Então, essa invenção, ela carrega em si uma pedagogia no designer dela, tá? Ela foi sendo melhorada, até que chegamos à caneta, tá certo? Então,
isso aqui melhorou bastante e foi um processo que ajudou ele a ter contato com a cultura humana, tá? Então, o artefato cultural, em primeiro lugar, ele faz o quê? Ele faz uma relação entre a pessoa que desenvolveu e inventou e as pessoas que melhoraram esse processo e a pessoa que está utilizando esse processo. Tá? Esse conceito de artefato cultural foi pensado pelo grupo da Escola Sociohistórica de Vygotsky. Vygotsky trabalhou no livro Pensamento e Linguagem com o conceito de mediação. Mas como que ele trabalhou esse conceito de mediação? Tá? Ele começou a observar os textos de Pavlov. Afinal de contas, ele estava na Rússia, tá? No início dos anos 1918, 19, tá? Ele teve acesso aos estudos de Pavlov. Ele também teve acesso aos estudos de laboratório não, de observação de campo dos animais, tá? Ele observava uma ciência que é conhecida até hoje em dia como etologia, que é a observação do comportamento animal, tá? E ele percebeu duas coisas em comum, tanto na etologia de laboratório do Pavlov, tá? Que queria ver os cães salivar, né? E que criou o condicionamento, como também ele observou nos relatos de campo que haviam naquela época. Naquela época, como eles não tinham câmeras, tinham pouca coisa, eles faziam relatos de campo. Se eles tivessem a câmera hoje, eles fariam a transcrição de vídeo. Muito da observação etológica parece os programas da National Geographic e também do Discovery, tá? Quando você observa crocodilo, cobra, quando você observa os animais. E ele observou duas coisas. Os animais, eles apresentam uma comunicação, uma estrutura de comunicação, tá? Que se dá pela dança do acasalamento, que se dá, por exemplo, os suricates, por exemplo, comunicando um ao outro quando havia um animal tentando os pegar, como um gavião, tá certo? E assim por diante. E ele observou estruturas de pensamento, tá? Então, vamos fingir que a minha mão, essa mão aqui representa as estruturas de comunicação e essa aqui as estruturas de pensamento. O que Vygotsky observou é que no grupo dos mamíferos inferiores, essas estruturas parecem que vão se aproximando. E aí ele formula uma hipótese. O que aconteceria se essas estruturas se aproximassem e se juntassem? Tá? A estrutura de comunicação organizando o pensamento e a estrutura do pensamento organizando a estrutura de comunicação. Tá? Daí, em Pensamento e Linguagem, ele coloca que a fala organiza o pensamento, no nosso caso, e o pensamento organiza a fala. Essa seria a diferença entre nós e os animais, que nós teríamos desenvolvido, por isso, uma fala interna. E para que serviria essa fala interna? Quando você acorda de manhã pensando em ir para o trabalho, você usa a fala interna para organizar o seu dia. Então, eu vou escovar o dente, vou tomar o café da manhã, eu vou passar na casa de fulano para entregar um documento, vou para o meu trabalho, tá certo? A fala interna, muitas vezes, serve para isso, para organizar o pensamento. E o pensamento serve para nós aperfeiçoarmos a nossa habilidade de comunicação. A essa estrutura
Vygotsky chamou de mediação, tá? Essa seria a mediação que Vygotsky fala, tá? Mas ele vai dizer que essa mediação ela vai se estruturar como artefato cultural, tá? E o artefato cultural é uma ferramenta ou instrumento que carrega isso, tá? Hoje a gente sabe que, nesse sentido, graças ao artefato cultural, que é uma forma de mediação, tá? Existe a possibilidade de nós inventarmos as coisas. E esse objeto, qual é o nome dele? Para o artefato cultural, o nome do objeto que está na minha mão é instrumento ou ferramenta, tá certo? Então, seria essa ideia do artefato cultural. Então, em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para construção significativa. É possível conceber toda a tecnologia como algo que carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes, carregando em si mesmo um dispositivo que é epistemológico e pedagógico. Então, esse instrumento aqui, ele é epistemológico, porque me permite representar conhecimentos e saberes, e ele é também pedagógico, tá? Então, toda tecnologia que cerca a nossa vida é um artefato cultural. Toda tecnologia, inclusive os computadores, tá? Então, o que seria a mudança de uso instrumental? É algo que ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade, enquanto artefato cultural, para outra finalidade. Um exemplo dessa prática ocorre quando a cadeira desenvolvida para que nós nos sentemos, tá? É utilizada para funcionar como uma escada. Por exemplo, eu quero trocar uma lâmpada, tá? Eu quero trocar uma lâmpada, posso utilizar em algum momento uma cadeira no lugar da escada, tá certo? Então, isso é uma mudança de uso instrumental. E, graças a essa mudança de uso instrumental, vez ou outra, aparece um uso novo da tecnologia. Por exemplo, a mudança no uso instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato cultural mediante uma necessidade imediata em se realizar algo. Deste modo, surgem tecnologias como pau de selfie, mediante a mudança de significação que o selfie representou em relação à fotografia digital com o uso do celular. Um outro exemplo de mudança no uso instrumental é o próprio Instagram, por exemplo. O Instagram, inicialmente foi uma rede social construída para que você colocasse imagens, colocasse fotografias digitais, colocasse imagens produzidas artisticamente. Depois ele foi produzido, inclusive, por um brasileiro, depois foi vendido para o Zuckerman do Facebook, tá? Daí, quando o Zuckerman observou a rede, ele viu o seguinte comportamento, que ele poderia fazer aquilo se tornar um espaço para vitrines virtuais de venda. Então, hoje, se usa o Instagram, tá? Para poder vender coisas, tá certo? Então, muita gente usa como uma vitrine virtual, tá certo? Então, você já viu alguém, você vê com facilidade alguém triste no Instagram, tá? É difícil a gente ver, tá certo?
Teve um colega meu que semana passada, ele no Instagram, ele pediu uma oração, né, para que ele ia passar por uma cirurgia, faleceu ontem, tá? E parece, não sei se é fato, que ele teve uma COVID, tá? Que ele pegou durante a cirurgia, tá? Mas falando sobre a questão do uso instrumental, a mudança do uso instrumental vai nessa perspectiva. Ok, gente? Alguma pergunta? Algum questionamento? Ou posso ir adiante? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Então, vou seguindo. Aí existe uma série de fenômenos didáticos que a gente precisa aprender com respeito a preparar, por exemplo, o planejamento de uma aula, tá? E aqui eu coloco como fazer um contrato didático, que seria o conjunto de expectativas que temos por parte do professor com respeito aos alunos, e o conjunto de expectativas que vós, os estudantes, possuem em relação ao professor, tá? Isso é uma coisa, tá? E como fazer o contrato didático em uma tecnologia como as videoaulas. Que a videoaula, querendo ou não, é um produto que nós desenvolvemos. Em videoaulas, o contrato didático com respeito aos conteúdos abordados ocorre ao longo da formação. Dependendo da abordagem, tal contrato ocorre levando em conta, inclusive, a narrativa textual, tá? É o storyboard, é o roteiro que a gente faz de uma videoaula para poder apresentá-la, tá? Então, aqui, eu estou também falando de um conceito que é o conceito de contrato didático, tá? E o contrato didático, eu vou falar adiante com vocês. A primeira aula do nosso curso foi um contrato didático, tá? E a ideia do contrato didático é que eu tenho um conjunto de expectativas em relação a vocês e vocês têm um conjunto de expectativas em relação à minha pessoa, tá? Inicialmente é isso, mais tarde eu vou falar alguns detalhes sobre ele, tá? Vamos adiante. O que seria uma sequência didática, tá? Zabala, um pesquisador, usa o termo sequências didáticas como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Para este autor, é notória a adoção para as sequências didáticas de uma perspectiva de sistematização e, portanto, de planejamento meticuloso, vinculado aos objetivos de ensino, tá? Então, como eu trabalho essas sequências didáticas numa tecnologia como videoaulas? Associar as sequências didáticas a um discurso narrativo é uma perspectiva para as videoaulas, tá? Seria uma opção, tá certo? Então, vamos avançando e vamos avançando também sobre os conceitos de planejamento educacional que envolvem a engenharia didática. Ela foi desenvolvida na França por uma pesquisadora chamada Michelle Artigue, tá? Que é considerada parte da escola francesa de didática da matemática, e visa trabalhar na implementação e desenvolvimento de realizações didáticas. Segundo Gravina, outra pesquisadora, esta metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado
e isso seria perceptível no espaço que o aluno possui dentro dessa metodologia. Além disso, a engenharia didática faz uso de concepções da teoria das situações didáticas de Guy Brusseau, que faleceu, inclusive, a semana passada de Covid na França. Tá? O Guy Brusseau, ele também trabalhou com esse conceito, ele era um especialista em sequência. Para entender melhor a engenharia didática, considere uma síntese dos conceitos centrais da escola francesa de didática. Tá? E esses conceitos têm a ver com uma fenomenologia, tá? Situações didáticas. Em outras palavras, o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, os estudantes e um saber a ensinar, e me arrisco a adicionar os recursos tecnológicos que são utilizados pelo professor, tá? No ensino, seja do que for, matemática, física, seja artes, seja linguagem, tá? Constituem o que é concebido como situação didática. Situações adidáticas, segundo Pais, são aspectos dos fenômenos de aprendizagem, em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta ou controle didático por parte do professor. No entanto, Pais reconhece que a expressão situação adidática, em relação à sua definição, parece ser algo contraditório, pois, num certo sentido, esse tipo de situação, ao afetar as relações didáticas, acabam por interferir no andamento das situações didáticas em si. Então, o que seria uma situação adidática? Eu fui professor na UES e me lembro que, em 2004, eu estava dando uma aula, inclusive falando sobre a Escola Francesa de Educação Matemática. Eu era professor dessa disciplina e essas metodologias não eram tão conhecidas aqui no Brasil. E aí eu me lembro que, você sabe, vocês não sei se conhecem a UES, as salas de aula do curso de pedagogia são janelas, tem janelas enormes, tá? Então, o pessoal abre essas janelas, tá? Durante as aulas da tarde, da manhã e da noite, tá? Para que entre um ar fresco, não há um ar condicionado lá, tá? E aí aconteceu que eu estava dando a aula e entrou um passarinho e ele pousou sobre a cadeira. Quando o passarinho pousou sobre a cadeira, tá? Então todo mundo começou a prestar atenção no passarinho, tá? Aquilo era uma situação adidática, não estava no planejamento didático, tá? Mas, de uma certa forma, eu utilizei o exemplo do pássaro para poder explicar o que era uma situação adidática. Um outro exemplo que aconteceu ano passado e foi muito engraçado, tinha uma aluna, tá? Que ela, vamos dizer assim, pelo que eu percebi, estava dirigindo e cantando, tá? E ela estava com a aula e esqueceu o som. E começou, de repente, a cantar Marília Mendonça. Então, de repente, no meio da aula, tá? O som do microfone dela aberta, ela cantando Marília Mendonça, daí a aula parou, tá? A aula parou naquele contexto, o pessoal tentando avisar ela, e só depois de 5 minutos começaram a chamar a atenção dela e ela prestou atenção. Daí ela, valha-me, eu estou assistindo a aula, mas estou dirigindo. Daí eu ainda falei, isso é uma situação didática. O meu cachorro latindo nesse momento,
tá? Chama a atenção. Então, por exemplo, as situações didáticas podem ser várias, tá? Geralmente são engraçadas, tá? E a gente tem que contar que isso vai fazer parte do nosso planejamento, das nossas ações. Outro dia eu tive uma situação didática, que eu tenho 3 cachorros aqui em casa, né? E não são cachorrinhos pequenos, tá? São 2 labradores e um pastor alemão. Daí, quando eu vi, o pastor alemão ele estava pulando em cima de mim. Daí, o que foi que eu fiz? Eu virei a câmera e mostrei a Greta para os alunos, né? Eles ficaram encantados como ela era bonita, né? Mas isso é uma situação didática. E a gente tem que saber lidar com essas coisas, ok? Bom, voltando a falar sobre o contrato didático, ele constitui um fenômeno didático também, um dos mais influentes, tá? Em situações de ensino e aprendizagem. Pode-se dizer que se trata do conjunto de expectativas e comportamentos que os alunos têm sobre o professor e vice-versa. O contrato didático pode ser estabelecido implicitamente e explicitamente entre o professor e os alunos. Além disso, o contrato didático revela aspectos da gestão docente em aula, bem como, segundo Paz, as concepções sobre o contrato didático em Brousseau foram fundamentadas nas ideias do contrato social de Rousseau, bem como na concepção de contrato pedagógico em Filot, tá? Então, esses 2 teóricos, tá? E os conceitos de contrato social são bases para essa ideia do contrato didático. E, como o contrato social, eles podem ser implícitos e explícitos. Então, o que seria um contrato didático implícito? Eu fiz um teste também na UES. Um dia eu entrei numa sala de aula, silenciosamente, fui para a lousa, tirei o giz, na época era giz ainda, e comecei a fazer na lousa bolinhas, 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 quadrados, bolinhas, quadrados, bolinhas. Quando olhei para trás, já tinha 2 alunos escrevendo no caderno. Tá? Depois, eu continuei fazendo isso. Daí, quando olhei para trás, metade da turma estava assistindo isso, tá? Daí, depois, tá? Eu continuei fazendo. Quando eu olhei para trás, toda a turma estava fazendo. Daí, eu depois passei por eles, verifiquei que estava cheio de bolinha e quadradinho no caderno dele. Aí, a pergunta que eu fiz, por que vocês fizeram isso? Porque o senhor entrou na sala e começou a escrever na lousa. Eles foram condicionados a vida toda nesse processo. E você quer ver como que funciona isso? Se no primeiro dia da aula eu atrasar 5 minutos, tá? Daí vocês vão falar entre vocês. Ah, esse professor ele atrasa 5 minutos todo dia. Então eu vou entrar só 5 minutos depois, tá? Então, esse é o contrato didático implícito. O contrato didático explícito é quando nós botamos a norma do jogo, tá? Vejam só uma norma que vocês entenderam e respeitaram muito bem. A aula começa às 19 horas. Na semana passada, quando eu cometi aquela série de erros, tá, da aula, eu estava bem até sonífero naquele dia, daí vocês me chamaram a atenção. Mas o senhor não acordou que ia começar às 19 horas? Então, ali foi o exercício que vocês fizeram do contrato didático explícito que nós tínhamos feito. E é importante que vocês saibam cobrar o contrato didático, tá? Hoje o Toninho chegou agora, né? Vocês estão querendo, inclusive, que depois ele explique alguns aspectos da atividade que estamos desenvolvendo. Não é, Toninho?
Fala, rapaz. Alô, Toninho? Tá me escutando? Ele deve estar com problema de áudio. Não, eu tenho que provocar os meus alunos, né? Eu tenho que provocar os alunos meus de mestrado, doutorado, tá? Esse daí não deixa quieto, não, tá certo? Então, o contrato didático é isso, tá bom, gente? Transposição didática é um conceito muito importante. Pode ser compreendido como um caso específico de transposição de saber. Aí eu preciso fazer uma diferença entre saber e conhecimento, tá? Enquanto o conhecimento é individual, tá? Em qual sentido é individual? Se eu tirar esse óculos, fica mais difícil eu fazer a leitura dos slides e falar com vocês, porque a minha vista não está lá muito boa. Mas quando eu coloco o óculos, ele é uma extensão dos meus olhos, ele melhora minha percepção de observação, tá certo? Então, os meus conhecimentos, eles são tidos a partir das experiências diretas que eu tenho com o mundo, pela visão, pela audição, tá? Pelo paladar, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, vocês não estão aqui sentindo o ventinho gostoso que o meu ventilador faz, tá certo? Isso são experiências diretas de conhecimento, tá certo? Mas o que é o saber? É quando eu troco essas informações com você. Então, quando nós conversamos, nós formamos uma comunidade do saber. Essa comunidade do saber podia ser um sindicato, tá? Essa comunidade do saber poderia ser uma reunião de profissionais da construção civil. Essa comunidade do saber podia ser uma comunidade de professores ou de futuros profissionais de uma determinada área. Eles vão desenvolver rituais próprios, vão desenvolver uma linguagem própria dentro dessa comunidade do saber. E a comunidade do saber mais diretas, por exemplo, como a escola, tá? Que a gente começa a ter contato com a escola na vida já na nossa infância, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem contato com as creches, tá? A gente já está tendo contato com uma comunidade do saber, tá certo? Na minha época, inclusive, a gente entrava na escola aos 7 anos, no jardim da infância, tá? Então, hoje em dia, nós entramos no primeiro ano de vida, tá? Nessa comunidade do saber. E qual o objetivo da comunidade do saber escolar que nós temos da educação básica? Em tese, era formar os estudantes para que pudessem exercer a sua cidadania, tá? Pois é, o meu filho também, Farias Brito, foi com 6 meses, tá? Então, a transposição didática pode ser compreendida como um caso específico de transposição de saber. Deste modo, antes de perguntar o que é a transposição didática, deve-se questionar o que significa a transposição de saber. Para Thomas Kuhn, de Pais, citado por Pais, ao considerar o saber como um conjunto de paradigmas, no sentido de princípios e regras, que os membros de uma comunidade compartilham entre si. Uma produção intelectual, para que seja considerada científica, deve respeitar normas e princípios aceitos pela comunidade científica, que é uma comunidade de saber, tá? Mas só que eu não vou ensinar aos meus estudantes como eu aprendi como cientista. Eu não vou usar a mesma linguagem. Então, é preciso fazer uma transposição do saber científico para o saber educacional,
Nesta perspectiva, um dos objetos dos sistemas escolares e do professor consiste em propor aos alunos o ensino do saber científico como um saber a ensinar, tá? Neste aspecto, Chevalat, citado por Pais, apresenta a noção de transposição didática como transposição didática, tá? Um conteúdo do conhecimento tendo sido designado como saber a ensinar. Sofre, então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que de um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino é chamado de transposição didática. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Existe um ritual pelo qual vocês vão ter que passar no final do curso para poder se formarem, que é a apresentação do TCC. O TCC de vocês reúne, em tese, os conhecimentos de vocês sobre um determinado assunto. Então, vocês vão colocar na linguagem acadêmica, tá? Para que possam apresentar para uma banca de pelo menos 2 professores ou 3 professores, tá? Esses professores vão avaliar o conhecimento que vocês expuseram e vocês podem ter o TCC de vocês aprovado. Inclusive, uma coisa que eu gostaria até de falar, a especialização e graduação é trabalho de conclusão de curso, tá? Que pode ser um trabalho que não seja necessariamente inédito e nem seja uma dissertação, tá? No mestrado, vocês vão fazer uma dissertação de mestrado. Erra quem fala, vai fazer uma tese de mestrado. Não existe tese de mestrado. Outro dia eu vi uma jornalista errando nisso. Existe uma dissertação de mestrado. Você vai dialogar, tá? Apresentando os prós e os contras na dissertação, tá? E a tese é no doutorado, tá? E o que é uma tese? É um conhecimento inédito na história da humanidade. É alguma coisa que ninguém viu ou fez, tá certo? Então, são essas as estruturas do saber acadêmico. Depois você pode fazer um pós-doutorado, tudo mais, que vai ser mais uma outra tese na sua vida, e assim por diante, tá? Mas isso faz parte da estrutura do saber científico acadêmico, tá? E também, quando a gente leva isso para a escola e para o ensino, faz parte da estrutura do saber a ensinar, tá certo? Então, vamos lá. Munido dessas concepções da escola francesa didática, já posso definir o que constitui a engenharia didática e eu já posso detalhar suas fases. A engenharia didática é um tipo de pesquisa-ação participante baseado em esquemas experimentais. E, segundo Pais, nela está implícita uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do engenheiro com respeito à concepção, planejamento e execução. Segundo a artigo citada por Paz, por Machado e outras pessoas, em 99, esse termo foi cunhado para o trabalho didático, que é aquele comparável ao trabalho do engenheiro. E para realizar um projeto preciso, precisa se apoiar sobre conhecimentos científicos do seu domínio. Aceita submeter-se a um controle do tipo científico, mas, ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objetos bem mais complexos que os objetos depurados da ciência
e, portanto, a enfrentar praticamente, com todos os meios que dispõe, problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. A engenharia didática poderia ser compreendida como um esquema experimental, baseado sobre realizações didáticas em sala de aula, isto é, sobre a concepção e a realização, a observação e a análise de sequência de ensino. Tá? O termo engenharia didática é usado para designar uma metodologia de pesquisa usada no meio educacional. Enquanto metodologia, a engenharia didática permite a organização de sessões didáticas de curta, média e longa duração, pois viabiliza a organização de sequências didáticas que possam ser aplicáveis durante o processo formativo. Outra característica desta metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais como ações de pesquisa e, no último caso, ações relativas à produção de materiais didáticos. Tá? Imagine que o professor pense em trabalhar um assunto específico, como, por exemplo, meio ambiente e ecologia, com estudantes do terceiro ciclo, que equivaleria mais ou menos à sexta série do ensino fundamental. O assunto é parte do programa do sistema educacional, em que este professor está inserido. E, neste caso, a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer suas ações didáticas durante o momento das suas aulas. Então, pode ser uma metodologia de planejamento educacional de uma aula. Tá? Nesse sentido, eu posso preparar a minha aula sobre meio ambiente e ecologia baseado na engenharia didática. Por outro lado, se o pesquisador quiser compreender um determinado fenômeno, por exemplo, como eles entendem a associação entre o conceito de ecologia e demografia, tá? Como que se o estudo da população associa isso à ideia da própria ecologia, tá? Então, ele quer entender esse fenômeno. Se ele quer entender esse fenômeno, ele vai preparar suas aulas botando atividades que envolvam o tema ecologia e envolvam o tema da demografia, tá? Então, quando ele coloca esses dois temas, ele pode observar, comprovar alguma hipótese sobre as estruturas cognitivas dos estudantes envolvidas no processo de aprendizagem, tá? Sobre o assunto meio ambiente, ecologia e demografia. Ou ainda, se o professor quiser entender aspectos da formação do professor relacionados ao tópico que está sendo ensinado, nestas circunstâncias, a engenharia didática estará sendo utilizada como metodologia de pesquisa. Então, pode ser usada, tá? De tal modo para, por exemplo, você dar para um professor, tá? Ele desenvolver as atividades que você desenvolveu e você fica na sala de aula como um observador ou através de filmagem, ou você mesmo pode ser o pesquisador observador, tá? Como no meu caso, durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu usei a engenharia didática para observar como as pessoas, como os jovens desenvolviam determinados conceitos no ensino de matemática. Inclusive, no meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei com o conceito sobre demonstração matemática, tá? Então, a gente precisa entender agora são as etapas da engenharia didática. De antemão, eu falo que a engenharia didática, a Michelle Arti, ela pesquisou durante 30 anos na França.
tá? Então, ela pesquisou durante 30 anos e observou que os professores desenvolvem 3 etapas, tá? Então, naturalmente, todo professor desenvolve em 3 etapas no planejamento educacional, que seria a primeira etapa, a análise a priori, que seria nada mais, nada menos que a preparação de uma atividade, tá? Depois, desenvolve a experimentação, que é a aplicação na sala de aula daquela atividade que ele pensou na análise a priori. E na análise a posteriori, há uma comparação entre a análise a priori e a experimentação, tá certo? Essa seria a avaliação educacional, tá? Então, vamos lá. Eu sou um professor de física. Vamos imaginar que eu sou um professor de física, que não estamos na época da pandemia. Imagina que eu chego lá no cantinho acadêmico, tá? Vou dar minha aula 8 horas da noite, tá certo? É uma aula sobre gravidade. Eu estou pensando qual é a atividade que eu vou fazer para começar a abordar o tema com os alunos. Estou tomando uma cervejinha lá no cantinho acadêmico, esperando o tempo meu passar, tá? De repente, você sabe que ali no cantinho acadêmico tem uma série de pés de manga. Daí, de um pé de manga daquele, caiu uma manga no capô do carro. Pá! Daí o professor de física olha. Quando ele olha aquilo, ele... Ah, já sei. Eu vou falar sobre essa experiência na sala. Aí esse professor chega na sala de aula. Vai falar sobre essa experiência. Tá? Daí chega para os alunos e fala, tá? Que ele estava lá no cantinho acadêmico, daí ele viu acontecer uma coisa, uma manga caiu em cima do capô do carro. O que fez aquela manga cair? Ele espera que os alunos vão falar, foi a gravidade, professor, foi a gravidade, professor. Mas um aluno, entre todos que está ali, fala, não foi a gravidade, não. Foi um passarinho que chegou no galho da manga, bicou o galho e derrubou a manga. Pronto. O que aconteceu? Aquela atividade do professor foi para o espaço. Não deu certo. Tá? Os alunos começaram a rir dele, ele ficou sem norte, tá? E a aula dele desandou. Tá? Isso é só um exemplo. Mas daí o que aconteceu? A Michelle Artigue, ela observou que havia uma 4ª etapa anterior às 3 etapas que eu mencionei. Que o grupo melhor de professores, dos professores que ela observou, geralmente faziam. E essa 4ª etapa ela chamou de análise preliminar. Tá? Ela percebeu que os professores que iam melhor, eles geralmente estudavam todos os aspectos da atividade que ele ia ensinar. Por exemplo, na análise preliminar, temos o processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino do conteúdo que se pretende ensinar. Nessa fase são estudados aspectos relativos à teoria do conhecimento daquele conteúdo, que seriam os aspectos epistemológicos, os aspectos sociológicos, socioculturais, sociológicos, psicológicos dos alunos, a ergonomia, tá? Ergonomia é uma ciência que envolve o homem, a máquina e a carga de trabalho, tá? Por exemplo, eu estou diante desse monitor de vídeo, tá? Que vocês estão me vendo. Tem uma carga de trabalho para a gente suportar ficar diante dessa tela, tá? Então, o tempo aqui, tá? A gente tem que ficar num tempo menor do que no tempo presencial,
tá? Vocês já perceberam que depois de uma aula dessa, a gente fica moído, cansado, tá? Porque nossa cognição, nossa atenção toda está diante disso, tá certo? E nós não fomos preparados devidamente nesse contexto, tá? Então, aspectos didáticos que envolvem os conteúdos que se pretende ensinar. Inclusive, a gente estuda as pessoas que pesquisaram sobre aquele assunto e cometeram erros, quais os erros mais comuns, estuda-se tudo que for possível, como que aquele conteúdo se desenvolveu historicamente, tá? Por exemplo, eu vi um professor uma vez aqui no Ceará, um professor de Sobral, que ele estudou como que era o desenvolvimento do zero nas operações matemáticas, tá? Ele foi, inclusive, ver a história da matemática, como os pesquisadores árabes que desenvolveram o conceito sobre o zero, tá? Quais as dificuldades que os pesquisadores passaram. E se observou que as dificuldades desses alunos eram as mesmas dificuldades que os pesquisadores sentiam, tá? Então, isso daí faz parte da análise preliminar. Então, eu posso dizer que a análise preliminar é, antes de tudo, um estudar tudo sobre o assunto que você pretende ensinar. Depois, você vai para a análise a priori, que consiste na elaboração das sequências didáticas. São levados em consideração os dados coletados na análise preliminar, bem como as hipóteses do pesquisador sobre os fatores que podem ocorrer ao longo da aplicação de cada sessão de formação em um curso. Nessa etapa são desenvolvidos materiais de apoio, como apostilas e atividades. São pensados, por exemplo, no nosso caso do ensino remoto, do slide, tá? Nessas etapas são desenvolvidos materiais de apoio, tá? São pensados todas as hipóteses como variáveis de controle da pesquisa. Por este motivo, nessa etapa, intervenções e mediações são trabalhadas, bem como a formação da equipe de pesquisa, tá? Então, por exemplo, a gente pensou todo um planejamento desse material na nossa engenharia didática, tá? Daí, fizemos a nossa análise a priori, ocorreu o quê? A experimentação, que é a aplicação da sequência didática em cursos de formação e é o momento de realização de um curso. É o momento que estamos vivendo agora. Nessa etapa, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas, que foram estabelecidas ao desenvolver sua análise a priori. A análise a posteriori é o momento da verificação das hipóteses definidas na análise a priori, de modo que seja possível comparar as sequências didáticas como resultado de experimentação e, em outras palavras, trata-se de uma confrontação da realidade em relação ao ideal. A gente compara um momento de aplicação da atividade na sala de aula com um momento de experimentação, tá? Então, por exemplo, esse ano nós trouxemos o Google Classroom, né, para a nossa experimentação, tá certo? Então, a gente está já fazendo comparações acerca disso, tá certo? Então, do que nós precisamos para que isso funcione? Uma coisa que eu já vi que é essencial, tá? É que a gente precisa responder para vocês em tempo hábil, tá certo? E isso, vamos dizer, faz parte do processo essencial. Então, a gente não pode ficar, por exemplo, vocês, de repente, no chat, perguntam, Antônio, né? De repente, ele precisa responder no mesmo dia. Ele não pode deixar para responder de um dia para o outro, tá certo? A gente tem observado essas questões. Engenharia pedagógica.
Agora a gente vai falar sobre outro modelo que envolve a didática, mas que pode ser usado para a construção de produtos educacionais. E esses produtos educacionais, eles podem ser didáticos ou não didáticos. Por exemplo, quando você vai fazer uma autoescola, tá? Você tem a aula nos simuladores, tá? O simulador é uma gamificação, tá certo? Parece até um jogo, mas ali você vai desenvolver habilidades como utilizar o acelerador, a embreagem e o freio. Você vai fazer milhões de batidas no simulador, tá? Mas depois que você fizer essas milhares de batidas, você vai começar, aos poucos, a dirigir dentro do contexto, tá? Vai desenvolver as habilidades, tá? Inclusive, no simulador, se exige uma coordenação motora fina, tá? Então, é bem preciso o processo, tá? Que acontece naquele produto. Depois que você passa pelo simulador, você vai com um instrutor para o carro, dirigir na rua, tá? E aí esse processo, ele vai observar quando esse processo ele fica natural. Daí vocês vão para o exame da autoescola. A pista da autoescola é um artefato de simulação, tá? Esse artefato cultural de simulação vai mostrar os sinais de trânsito, vai mostrar a sinalização horizontal e a sinalização vertical. E você vai ter que atender, se comunicar com essas sinalizações enquanto artefatos culturais, tá? Pode perceber até que as placas geralmente vêm com cores diferentes, tá? Os sinais de trânsito vêm com cores diferentes e a sinalização horizontal geralmente é uma marca bem grande, um pare, ou isso, ou aquilo, tá? Então, o que faz a engenharia pedagógica? Designa um conjunto de processos posto para produzir sistemática e planejadamente um produto ou ambiente de aprendizagem. Esses processos vão da análise inicial até as necessidades para livre manutenção e atualização contínua até o produto final. Se trata de um domínio das ciências educacionais, e se usa esse termo para designar qualquer ação para concepção e desenvolvimento de produto ou ambiente de aprendizagem. Não existe unanimidade entre os autores que trabalham neste domínio sobre especificidade dada aos termos engenharia pedagógica e designer educacional, tá? Eu posso até dizer que esse seria um ramo de atuação pedagógica, tá? Por exemplo, vocês conhecem o professor Marcos Teodorico, que tem um laboratório chamado Labrinjo, Laboratório de Jogos e Brincadeiras, lá na Educação Física, tá? Ele trabalha com jogos educacionais, tá certo? Inclusive, ele trabalha com desenvolvimento de jogos atendendo determinadas especificidades. Por exemplo, eu trabalhei com uma aluna, na época em que eu fui professor na UES, que ela trabalhava numa indústria têxtil, tá? E havia um problema nessa indústria têxtil. Todas as pessoas que participavam do trabalho numa determinada prensa sofriam acidente de trabalho. Ou decepava uma ponta do dedo, ou decepava a mão inteira. A prensa, ela vinha de uma vez só e puf, tá? Então, dentro desse contexto, ela pensou
a monografia dela. Então, fui conhecer essa prensa e vi que havia um problema de formação. As pessoas, elas eram empregadas e iam direto para essa prensa. Tá? Mas daí nós preparamos uma formação para as pessoas que iriam entrar. Nessa formação havia um software de simulação, onde nós simulávamos a prensa. Botávamos as pessoas nesse software. Nesse software, elas sofriam o acidente nos primeiros momentos. Mas depois da segunda semana, a quantidade de acidentes no simulador diminuía. Daí nós íamos para um momento em que era desmontada toda a prensa, peça por peça, e a gente explicava para que servia cada peça e qual cuidado que deveríamos ter com elas. Tá? Fizemos também um curso com a CIPA, que trabalha com segurança do trabalho. Tá? Então, depois de 4 semanas deste curso, a quantidade de acidentes que tivemos depois de 6 meses foi 0. Tá? Então, nós vimos que a engenharia pedagógica, nesse sentido, funcionou com algo que não era necessariamente veiculado aos objetivos educacionais. Era um produto, era uma ferramenta realmente utilizado na indústria. Tá certo? Então, existem ferramentas mais complexas, como o computador, que nós precisamos fazer um curso similar a um curso da autoescola. Tá? Então, nesse curso, a gente faz uso de simulações por computador ou não, tá certo? E muitas vezes é essencial esse processo, tá certo? Um outro exemplo que eu conheci muito bem foi na educação médica. Vocês sabem que no Recife tem um laboratório de educação médica que faz instrumentos para a área médica, tá? Então, quando se faz esses instrumentos, tá? Se faz muitas vezes objetos de simulação, tá? Que representam seres humanos, tá? Então, no caso da obstetrícia, geralmente o pessoal aprendia antes da educação médica, aprendia muitas vezes a agir em termos obstétricos na prática, tá? E aconteciam muitas vezes, pelo menos de 20 pessoas, acontecia um erro dos estudantes. Tá? Isso era um problema, porque aquela operação acontecia realmente. A intervenção cirúrgica, ela acontecia mesmo. Tá? Então, alguém decidiu fazer a criação de instrumentos médicos dentro da perspectiva obstétrica, no qual se poderia fazer simulações. Tá? Eles decidiram na UFRN fazer essas simulações. E o que foi engraçado é que as pessoas erravam na simulação, mas quando iam depois para o caso real, elas não cometiam mais o erro, tá? Porque conseguiu desenvolver a habilidade manual obstétrica, tá? Através de um simulador, tá? Isso é parte da engenharia pedagógica, tá? Tem vários artefatos educacionais que se desenvolvem na educação médica para evitar, por exemplo, que se aprenda a aplicar uma injeção na prática. Muitas vezes, na prática, uma pessoa fica nervosa e pode furar todo o teu braço. Tá certo? Então, se você tiver um boneco para poder fazer essa simulação, é bem melhor, não é? Se você puder fazer essa aplicação, tá?
Você sinta, por exemplo, você tomar, vamos dizer, agulhada numa determinada pessoa, por exemplo, eu tenho veia difícil de achar, tá? Então, a pessoa precisa passar bem o dedo na veia para poder ela aparecer, passar bem o dedo no braço para aparecer a veia. Então, a engenharia pedagógica designa esse conjunto de processos. E ela tem etapas também. Primeira etapa da engenharia pedagógica é a análise preliminar, compreender, coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos, tá, naquilo que você quer desenvolver, naquilo que você quer inventar. As concepções pedagógicas e as estruturas de mídia, tá, midiáticas, mediante o problema tecnológico em questão. Então, geralmente, você vai desenvolver uma tecnologia só quando há um problema tecnológico para se resolver, tá? Ou, muitas vezes, você viu uma situação em que você teve a ideia de desenvolver aquela tecnologia. Então, você vai pensar esse problema, inclusive nos seus aspectos pedagógicos, tá? Depois, B, concepção sobre o design pedagógico. A partir das estruturas acima expostas, é definido um designer pedagógico que constitui uma solução ao questionamento que uma tecnologia visa responder. A partir deste designer, se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar materiais para a formação do usuário e, indo além disso, esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental e material, mas também do ponto de vista conceitual, visando o resgate dos aspectos epistemológicos mediante ideias pedagógicas e midiáticas no sentido da mediação cultural e os meios de comunicação. Você quer ver só um exemplo de mediação cultural que a gente está utilizando ultimamente, que é uma evolução do Google Meet e de outras tecnologias similares? Pronto. Quando eu aperto esse botão, o que eu estou representando? O ato de levantar a mão, né? O ato de levantar a mão, que no caso seria essa, tá? Então, eu estou representando o ato que o estudante ele faz na escola de levantar a mão. Antes não tínhamos esse botão, tá? Alguém percebeu que poderia colocar esse botão para os estudantes fazerem perguntas, tá certo? Então, por exemplo, eu posso pedir para o Toinho observar os levantamentos de mão, ler daí depois no chat o que vocês estão mencionando, e aí a gente vai discutir, tá? Então, são tecnologias que são preparadas com essa finalidade. Realização do material. Após a fase do designer, ocorre a implementação do ponto de vista do material midiático. Validação. São averiguações sobre o produto implementado e produzido a partir de cursos pilotos, testes de usabilidade, análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas da modelagem dos conhecimentos e saberes que se pretende ensinar. Aqui são discutidos concepções pedagógicas, bem como a modelagem midiática. Hoje em dia, a gente faz isso online, tá? Por isso que, muitas vezes, uma empresa como a Google coloca, uma vez ou outra, um questionário para uma parte dos alunos ou estudantes responder se gostou do efeito do botão de levantar a mão, tá? Então, isso vai fazer parte do processo de validação e eu vou testar isso na prática. Difusão são as estratégias de distribuição do recurso tecnológico. Como que a gente vai fazer a distribuição desse recurso? E gestão de produto consiste na administração,
reparação e evolução do recurso tecnológico ao longo do seu tempo de vida. Tá? Então, a engenharia pedagógica, às vezes, ela pode fazer equivalência com a engenharia didática. Então, nesse caso, a análise preliminar da engenharia didática tem uma similaridade com a engenharia pedagógica. Assim como a concepção do produto ou designer do produto tem uma... É que a minha esposa está ali, tem uma similaridade com a análise a priori, assim como a validação do produto tem a ver com a experimentação da engenharia didática. E a difusão e gestão do produto tem a ver com análise a posteriori. Então, nesse caso, nós vimos um exemplo como o exemplo das videoaulas. Uma videoaula é um exemplo em que a engenharia didática, a preparação de cada uma das aulas, tá? Pode ter uma engenharia didática e pode ter uma engenharia pedagógica, já que as videoaulas são um produto. Eu vou agora conversar com a minha esposa rapidinho e já retorno já. Espera só um pouquinho. Pronto, já retornei. É a minha esposa tirando uma pequena dúvida comigo. É o que acontece no trabalho remoto em casa, tá? Então, esse esquema, inclusive, está num artigo meu, tá? Que eu desenvolvi em 2009, tá? E vocês também vão ter acesso a esse material, tá certo? Pronto. Essa é a primeira parte da aula. Agora, eu posso dar um intervalinho para vocês de 10 minutos. Poderia ser? E daí eu já continuo dando a ideia da tipologia de videoaulas. Tá bom? Então, 10 minutos o intervalo com vocês, ok? Bebam água, vão ver se o filho está tranquilo lá, dormindo no quarto tranquilo, verifica aquela panela que muitas vezes a gente deixa na cozinha, tá? E quando for 20h35, a gente retorna. Pessoal, vamos voltando, né? Vamos voltando. Então, aqui, aproveitando que estamos falando sobre algum artefato, né? A gente optou por falar sobre tipologia de videoaulas. O que é uma tipologia? É uma classificação dos tipos de videoaula, tá? E é interessante que a gente veja isso, porque em algum momento na nossa vida acadêmica, a gente vai ter a necessidade de desenvolver alguma coisa relacionado à videoaula, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tipologia, tá? Esse é um instrumento que a gente fez. E por que a gente fez? A gente, vamos dizer, o ano passado, quando começou essa pandemia, a gente... Primeiro, eu preciso contar para vocês uma coisa. O canal do LabPan foi desenvolvido em novembro de 2019. A ideia nossa era fazer um canal de divulgação científica, tá? E pesquisar como que o vídeo ele poderia contribuir com a sala de aula presencial. Então, a ideia nossa não era trabalhar remotamente. Era a gente poder utilizar o vídeo, fazer pequenas palestras, ficar verificando essas ações. Só que aí veio a pandemia. E a universidade, nós ficamos 2 meses assim, paralisados.
Durante esses 2 meses que a gente ficou paralisado, eu conversei com alguns estudantes e nós topamos, nós fizemos um contrato didático conjunto de desenvolver um curso de formação de videoaulas, tá? Junto com o PAAP da UFC. Então, esse curso de videoaulas, ele duraria 2 semanas e seriam 40 horas de curso, tá? E esse foi o pontapé inicial para depois a gente fazer o design das videoaulas para as aulas remotas, ok? Então, eu particularmente, e os estudantes, nós pesquisamos material didático e encontramos uma só dissertação que falava sobre tipologia de videoaulas, tá? Então, primeiro vamos para a definição. Hoje nós sabemos que a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos de aprendizagem e impulso. Para Arroio e Jordan, a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos de modo sistematizado, de forma sistematizada, que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação, tá? Então, vamos para as tipologias, né? Então, essa é a primeira tipologia que a gente encontrou, tá? No texto de Barreré, tá certo? De 2014, tá? Quanto ao uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina. Ao se pensar deste modo, a questão que surge do ponto de vista docente consiste na ideia de pensar sobre o como realizar uma sessão didática. Neste caso, pode ocorrer a integração do vídeo ao processo de ensino-aprendizagem, através do material didático, ou ainda o vídeo entra como um elemento que fomenta ações de ensino visando uma aprendizagem significativa. Tá? Para Barreré, as videoaulas, quanto ao uso, podem ser classificadas como A, ou 01, conteúdo único ou principal de um curso à distância, ou de um curso ou disciplina. Se trata do vídeo como protagonista na ação de ensino e aprendizagem. Geralmente é utilizado em empresas com finalidade de formação específica. Por isso, possui um alto custo de produção, como, por exemplo, o Telecurso 2000. Tá? Ele teve um alto custo de produção porque trabalhou com atores para representar determinadas situações. Tá? Então, cada situação era filmada profissionalmente. Tá? Como conteúdo de uma disciplina, forma o conteúdo principal do curso ou disciplina. É utilizado para EAD, em muitos casos, pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo, de modo que sintetiza, comenta e destaca o que foi abordado em outros materiais do curso. Tá? Então, geralmente, é um vídeo complementar aos materiais do curso. Como conteúdo complementar de uma disciplina. Videoaula gerada pelo próprio professor, por um tutor-monitor, e, na maioria das vezes, ter sido disponibilizado por alguém na internet e é avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina.
Uma metodologia interessante para esse tipo de videoaula é usar um formulário para avaliar as videoaulas disponíveis na internet. Tá? Demonstrar algum conteúdo, mostrar a filmagem de algum experimento ou mesmo a captura de tela para algumas averiguações e ou demonstrações com vídeo sobre atividades práticas realizadas pelo professor. Atividade prática, tá? A realização das videoaulas para mostrar uma experiência dos estudantes e, ao final de um trabalho, será apresentada e discutida com o professor e a turma. Tá? Vamos mais. Outra tipologia de Souza, citado por Ferres. Tá? Ferres ele desenvolveu, em 1996, essa tipologia dele, mas foi citado na monografia em 2017. Então, aqui ele separa como videolição, exposição sistematizada de conteúdos, vídeo apoio, utilização de imagens, slides veiculadas pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor, vídeo processo, o aluno é responsável pelo processo de produção com incentivo à criatividade, programa motivador, o vídeo é utilizado como recurso de sensibilização, programa monoconceitual, vídeos breves que trabalham um só conceito de maneira intuitiva. Vídeo interativo, vídeo associado a outra mídia, no qual a interação se dá com mídias de computador, videodisco, CD-ROM, etc. Tá? Opa! Aqui é Das Hernandes, é 1993, ele é citado por De Souza, na monografia que eu vi de 2017, e veja bem, é dos anos 90, né? Essa tipologia. Mas ela classifica vídeos científicos, de modo geral, são documentários que reúnem os conhecimentos e as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico e social, suas leis e aplicações na atividade humana para melhorar a vida. Vídeos didáticos propõem potencializar o ensino-aprendizagem com objetivos de acrescentar conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades e destrezas em diversos aspectos da promoção humana. Vídeos pedagógicos propõem-se a dar forma uma ênfase ou dar ênfase especial nas pautas do comportamento ou guia processos formativos. E geralmente são vídeos catequéticos ou religiosos, tá? Vídeo social referem-se a temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Vídeo processo, vídeo alternativo ou vídeo popular, que busca reforçar processos de educação e organização popular. E vídeo arte ou vídeo criativo, vídeo que pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular, pois exploram ao máximo as possibilidades de geração e manipulação eletrônica da imagem. Então, essas são as tipologias que nós encontramos. Tá? Essa outra tipologia, nós é que construímos no LabPAN. Tá? Então, nós construímos essa tipologia baseado nas tipologias anteriores, mas considerando as situações da atualidade. E nós consideramos os seguintes aspectos. Quanto à formação da filmagem em uso: videoaula conferência, videoaula documentário científico, histórico ou artístico,
videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem, videoaula processo popular e videoarte, quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte. Daqui a pouco a gente vai mostrar cada um deles. Quanto à relevância argumentativa no uso didático, nós consideramos videoaula de apoio ao docente, equipe docente faz vídeo como suporte docente, vídeo processo de construção do aluno, o aluno é responsável pela produção do vídeo, videoaula de sensibilização para um tema a ser abordado, videoaula monoconceitual e a videoaula interativa. Consideramos também quanto à relevância no uso didático, videoaula conteúdo mobilizador em sessão didática, videoaula conteúdo complementar em sessão didática, videoaula como conteúdo de mostração argumentativa docente, videoaula como aula prática experimental argumentativa discente e vídeo tutorial. E, por fim, quanto ao tempo, videoaula, microvídeo educativo, que leva até 2 minutos, videoaula, curta-metragem, menos de 5 minutos, vídeo palestra, que leva até 20 minutos, e videoaula, longa-metragem, que leva mais de 20 minutos. Tá? Então, esses critérios nós definimos e vemos que um vídeo ele pode cair nessas 4 classificações de modo diferente. Então, agora, quanto ao formato da filmagem em uso. Tá? Então, por exemplo, o primeiro tipo é a videoaula conferência. É esse modelo no qual nós estamos vivendo, no qual existem os atores que participam da videoaula, nós temos um meio de comunicação como um chat, tá? Então, aqui nós temos aqui o link do vídeo como exemplo. Então, depois, vocês poderiam observar essa videoaula, tá? Mas é basicamente a estrutura da videoconferência como a temos. E nós podemos fazer a gravação da videoaula numa videoconferência. Eu já ouvi de professores da FACED que não sabem que podem gravar aulas, tá? Com a videoconferência. Vamos avançar. Videoaula, documentário científico, histórico ou artístico. São os vídeos, por exemplo, da National Geographic, da Discovery, que a gente assiste. Tá? Eles têm uma finalidade educacional, mas é enquanto documentário científico, histórico ou artístico. Tá? Temos aqui o link desse vídeo, vocês podem o visualizar como exemplo. Videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem. Então, aí é uma série sobre os pensadores educacionais. Aqui eu acho que está falando sobre Vygotsky, tá? Ele sempre coloca, dá destaque às palavras-chave, a inteligência anterior à fala, enquanto ele faz a explicação, tá? Então, esse é um tipo de videoaula que tem a finalidade pedagógica, mas está falando com ênfase nos processos da aprendizagem. Videoaula, processo popular. O que seria isso daqui? O processo popular é quando a gente fala de questões de cidadania. Então, por exemplo, essa videoaula, nós vamos ter, por exemplo, essa pessoa falando sobre aspectos da abertura democrática em 1988. É interessante a gente assistir, mas aí diz respeito a uma videoaula que está falando sobre uma questão
de cidadania que envolve todas as pessoas de uma determinada nação. É diferente do assunto da videoaula anterior, que é um assunto bem específico, tá? Videoarte, tá? É quando o vídeo em si se pretende como obra de arte, tá? Então, esse especial ele foi apresentado na TV Cultura, explicando o conceito de videoarte, inclusive. Vale a pena ser assistido, tá? E eu fiz questão de botar todos os links para que vocês tenham acesso aos materiais. Quanto à relevância argumentativa no uso didático. Então, aqui temos uma videoaula de apoio ao docente. A equipe docente faz vídeo como suporte ao docente. Então, aqui está a pessoa que é o docente apresentando essa videoaula, que é a unidade 4, o planejamento didático e a organização do trabalho docente. Então, veja bem, esse modelo de videoaula tem aparecido cada vez mais, porque tem se cobrado dos professores, tá? Essa especificidade de trabalho na sala de aula. Então, é uma videoaula de orientação ao docente, tá? Aqui é um vídeo processo de construção do aluno. No caso, esse jovem aqui, ele foi meu orientando, então ele está produzindo esse vídeo como apresentação do TCC dele, que é a visão do professor quanto ao uso do tablet na escola, tá? Por exemplo, videoaula de sensibilização para um tema a ser abordado. Então, no caso, é como lavar as mãos e se proteger do coronavírus, tá? É um vídeo de sensibilização para essa temática, tá? Videoaula monoconceitual. Então, aqui, por exemplo, é uma aula da TV Escola em que vai ser discutido um só conceito, que é o conceito de demografia, que é o estudo da população. Tá certo? Então, geralmente, é uma videoaula bem específica. Videoaula interativa. Então, aqui no caso, por exemplo, nós trabalhamos com os estudantes do LabPAN, tá? Um tutorial que é sobre a utilização do Google Meet. Então, quando você tem acesso a isso, você vai ver que vai aparecer duas opções, se você clicar no link. Uma opção vai dizer como você trabalha com o Google Meet no computador e outra opção mostra como você trabalha o Google Meet no celular, tá? Inclusive, é um microvídeo em termos de tempo, tá? Quanto à relevância no uso didático. Então, esse conteúdo é um conteúdo mobilizador. Videoaula, conteúdo mobilizador em sessão didática. Então, esse jovem aqui, ator de novela, ele vai fazer para a TV Diário do Nordeste uma videoaula falando sua experiência como ator, como homossexual, e ele vai falar das dificuldades que ele enfrentou, tá? No transcorrer da vida dele, tá certo? Então, a ideia aqui é um conteúdo mobilizador. Essa aqui é uma videoaula conteúdo complementar em sessão didática. Então, aqui, esse professor, por exemplo, ele vai falar do plano de estudo tutorado. Como que funciona esse plano de estudo, tá certo? Então, ele vai explicar isso para o pessoal do primeiro ano do ensino médio, tá certo? Essa aqui é uma videoaula de demonstração argumentativa, tá? Então, aqui vai se ensinar a fazer, inclusive, uma carta argumentativa,
E eu achei interessante nessa videoaula é que se utiliza o recurso do desenho animado, tá? As pessoas aqui não aparecem, é uma outra forma de você trabalhar com a videoaula. Tem sites que permitem trabalhar com ambientes de animação, tá certo? Aqui, no caso, é uma videoaula prática, experimental, argumentativa discente. Então, aqui, no caso, é a defesa de uma tese de doutorado pela Maria Tenório Cavalcante Souza, tá? Então, ela vai fazer uma introdução ao estudo da experimentação agrícola, tá? Então, é uma prática da pesquisa que ela fez durante o doutorado, ok? Uma outra coisa é a videoaula que eu acho que vocês mais gostam de desenvolver, que é o vídeo tutorial. Esse vídeo tutorial ensina como fazer a lasanha de carne moída. Agora, uma coisa que é importante no vídeo tutorial, ele não pode ser um vídeo longo, tá? Por exemplo, esse aqui tem 9 minutos e pouco, e geralmente, você sabe que para fazer uma lasanha leva muito mais tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem o corte ou a interrupção do vídeo e não avisa para as pessoas que vão assistir, né? Hoje carne é uma situação de luxo, né? Mas naquela época em que começamos a fazer os vídeos tutoriais, hoje eu colocaria outra coisa como ovo, talvez, né? Mas seja como for, tá? A gente precisa pensar no tempo que vai para a panela ou para o micro-ondas, porque esse tempo pode ter uma mensagem avisando, algum tempo depois, alguma mensagem explicando que o tempo do vídeo não é verdadeiramente o tempo da ação, tá certo? E agora vamos quanto tempo de uso. Então, aqui, por exemplo, é uma micro videoaula, tá? 1 minuto e 43, tá? Então, esse psicanalista, ele vai explicar como que se deve trabalhar, como que se deve ouvir as sessões de psicanálise na Pantros, que é a empresa que ele administra, tá? Um outro exemplo, utilizando já o software de fazer animação como o Filmora, é a curta-metragem, até 5 minutos. Então, é explicando como cortar e ampliar um vídeo. Aqui uma videopalestra com o professor Marcos, do Instituto Federal do Cariri, tá? Que ele fez para a nossa página, tá? Em 22 de novembro de 2019, tá? E aqui um longa-metragem, o filme Vida e Morte Severina, completo, tá? Com duração de mais de 20 minutos. O uso das engenharias didáticas e pedagógico de modo interativo para o desenvolvimento de videoaulas, levando em conta a cultura digital, pode ser significativo para os que pensam poder desenvolver e utilizar vídeos enquanto experiências de ensino e aprendizagem. Aqui estão as bibliografias com seus respectivos links. Eu disponibilizei uma cópia da apresentação em PDF lá no WhatsApp, tá certo? E também coloquei no módulo acadêmico, tá? Esse é o artigo que eu falei, tá? Sobre a engenharia didática e pedagógica, tá? E foi feito em 2009, tá? E aqui os outros materiais, também com seus respectivos links.
basicamente, a questão teórica principal, que eu considero a engenharia didática e pedagógica, nessa aula de hoje, está ensinado para vocês, de quebra, a questão sobre videoaulas, tá? Então, alguma pergunta que vocês tenham ou queiram fazer? Tudo certo? O Toninho está presente? Deixa eu só verificar aqui. Estou, professor. Estou aqui, mas... Diga Eu lá. sei que você está debilitado. Tá? Mas você precisa ver um dia para marcar com os alunos que eles querem tirar dúvidas sobre as atividades. Tá. Eu passo para você a palavra agora. Tá. A última atividade, né? Eu não consegui fazer a postagem. Mas, assim, da última aula, da aula 3, aí eu queria pedir que eu vou conseguir fazer a postagem, ver se eu consigo fazer, que amanhã, para explicar aqui para os colegas, que eu estou sem minha visão, mas amanhã eu estou conseguindo receber meu óculos. Praticamente aqui eu estava só escutando, não estava nem visualizando. Então eu consigo atualizar amanhã essas atividades. Então vocês estão vendo que, no caso, o Francisco ele está tendo dificuldade esses dias, tá? Eu vou pedir para ele até entrar em contato com vocês, tá? Entre amanhã e o fim de semana, tá certo? Tá certo, pessoal? Tá certo, Toninho? Tá certo, professor. Eu vou ver se eu consigo ver aqui. Amanhã eu vou receber meu óculos. Eu tô com uma semana sem óculos. Não, eu com óculos agora estou bem. É horrível. Mas astigmatismo, eu miopia. entendo. Ele está passando pelo que eu passei há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás eu não conseguia ver os slides, não conseguia ler nada no computador, sentia muita dor, tive que ir num oculista também, e graças a Deus foram eles que me ajudaram, tá? Foi o Francisco, foi o Fredson, tá? Os meus alunos me ajudaram, tá? Então, a gente entende a tua dificuldade, tá? Então, eu peço para vocês, gente, que tenham um pouco de paciência, tá? Inclusive, se eu for passar alguma atividade sobre essa aula, eu falo para o Francisco depois, tá bom? Tá bom? Alguma coisa que você queira falar, Francisco? Alguma coisa, Toinho? Bom, então eu creio que por hoje é só. Vamos descansar e um ótimo fim de semana para vocês. Não vou passar nenhuma atividade agora, porque eu sei que o Francisco ele está mal, mas depois vocês vão receber a instrução dele no WhatsApp, tá bom? Um abraço, gente, e um ótimo fim de semana. E obrigado pela compreensão de tudo, gente. Um abração, povo. Um abração, meu povo. Tá? Um beijo e um ótimo fim de semana para vocês. Se cuidem, que está parecendo uma terceira onda. Tá? Vamos se cuidar.